Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 42. Bons estudos! Rosinha, você está se preparando para demonstrar para a criançada como funciona esse gerador aqui? E eu também estou tentando entender melhor como é que funcionam os geradores. Como é que eles fazem surgir a energia elétrica, né? Bom, você já deve ter percebido, Rosinha, que os geradores não criam a energia elétrica. Eles transformam outro tipo de energia em energia elétrica. No caso desse gerador aqui, é a energia cinética que se transforma em energia elétrica. Olha, repare que quando eu giro a manivela, olha, a lâmpada se acende. E quanto mais rápido eu girar, maior é o brilho da lâmpada, mais forte ele fica. Puxa, é mesmo, Maristela. Sabe que eu não tinha pensado nos geradores por esse ponto de vista? E tem muitas coisas para aprender sobre geradores, Rosinha. Você quer ver? E não só sobre os geradores. Na teleaula de hoje, além dos geradores, você vai estudar o que são os receptores. Você vai aprender como se calcula a potência de um gerador e como se descobre o rendimento de geradores e de receptores. Puxa, eu já estou interessada. E você também? Então vamos nessa que a teleaula está começando. O que é um gerador? As pilhas que eu coloquei aqui dentro são um tipo de gerador. Um gerador que transforma energia química em energia elétrica. Quer ver como é fácil entender a lógica de funcionamento dos geradores? Dá uma olhada nessa situação. Uma criança que pega as bolas no chão e coloca no escorregador. As bolas descem e voltam para o chão. A criança pega de novo e o processo todo se repete. É algo parecido que acontece com o gerador. Vamos imaginar que as bolas sejam as cargas elétricas. Quando elas descem o escorregador, elas estão em movimento. E como você já sabe, cargas elétricas em movimento é igual a corrente elétrica. Agora repare na criança. Na verdade é o trabalho dela que ergue as bolas do chão e coloca no alto do escorregador, que fornece à bola a diferença de potencial que permite que ela caia e, portanto, se movimente. Sacou? Assim como o trabalho da criança sobre as bolas fornece energia para que elas fiquem lá em cima do escorregador e possam cair, o trabalho das pilhas, como de qualquer gerador elétrico, fornece energia às cargas elétricas para que elas possam se movimentar. É claro que quanto mais carga for movimentada, maior deve ser o trabalho realizado pelo gerador. Se você dividir o trabalho realizado pela quantidade de carga sobre a qual esse mesmo trabalho realizado, nós temos a chamada força eletromotriz. A unidade da força eletromotriz é o volt. Dá uma olhada aqui, ó. A força eletromotriz é simbolizada pela letra E. E a gente já sabe que ela é o resultado do trabalho sobre as cargas. Portanto, essa relação define a força eletromotriz. E, que é igual a tal, que representa o trabalho sobre Q, que representa as cargas elétricas. Ih, parou. Parou mesmo, rapaz, né? E será que foi a luz, cara? Porque essa luz aqui é de emergência, hein? Eu acho que acabou mesmo, viu, Vicente? E agora, hein? Ah, mas eu sou um cara precavido. Olha aqui, ó, segura aqui pra mim. Eu trouxe a minha própria lanterna e trouxe os meus próprios geradores. Vicente, me diz uma coisa, como é que funciona isso aí, hein? Porque a pilha? A pilha é um tipo de gerador que ela produz uma diferença de potencial entre esse polo e esse outro polo aqui. Na verdade, o que a pilha produz é força eletromotriz, entendeu? Agora, você tem que descontar a queda de potencial devido à resistência interna da pilha. Só aí você vai ter a diferença de potencial que, de fato, a pilha vai te fornecer. Agora, para entender tudo isso, antes você tem que aprender a equação do gerador. Equação do gerador é a equação que mostra o valor da diferença de potencial fornecida, né, pelo gerador
em função da corrente elétrica que passa por ele, não é isso? Agora, o que isso tudo tem a ver com a resistência interna? Olha, essa é a representação gráfica de um gerador. Tá vendo esse zigue-zaguezinho aqui? Ele representa a resistência interna que todo gerador tem, inclusive as minhas pilhas. É isso aí, Vicente. Olha, todo gerador tem uma resistência interna. Exato. Que afeta a força eletromotriz que o próprio gerador produz. Exatamente. É por isso que sempre a diferença de potencial fornecida por um gerador é sempre menor do que a sua força eletromotriz. Ou seja, a diferença de potencial é a força eletromotriz menos a queda de potencial provocada pela resistência interna. Entendeu? Quer dizer, no gerador ideal, a diferença de potencial V é igual à força eletromotriz. Mas nos geradores de verdade, a gente tem que levar em conta a queda de potencial provocada pela resistência interna do gerador. E para achar a queda de potencial devido à resistência interna do gerador, basta aplicar a lei de Ohm. Lembra dela? A gente chama a resistência interna de R minúsculo. O valor da queda de potencial devido à resistência interna é dada pela multiplicação do valor de R pela corrente que percorre o gerador. Aí fica fácil. O valor da diferença de potencial V é dado pela força eletromotriz menos o produto da resistência interna pela corrente. Isso é, V é igual a E menos R vezes I. Ah, vai devagar, viu, Maristela? Vai devagar que agora complicou tudo. Não complicou nada, Rosinha, calma. Olha só, a equação V igual a E menos R vezes I é o que a gente chama de equação do gerador. Você quer ver como é fácil aplicá-la? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Vamos imaginar uma pilha qualquer, cuja força eletromotriz E seja igual a 1,5 volt. Vamos supor que a sua resistência interna R seja de meio ohm e que a corrente elétrica I, que passa pela pilha, seja igual a 0,4 ampere. Qual será a diferença de potencial gerado pela pilha? Ah, já sei, ficou fácil. É só substituir na equação do gerador. V igual a E menos R vezes I. Colocando os valores, fica V igual a 1,5 menos 0,5 vezes 0,4. Fazendo as contas, a gente descobre que a diferença de potencial V é igual a 1,3 volts. Quando você for estudar no seu livro de física, você vai encontrar uma tabela que mostra outra coisa interessante. Olha só, quanto maior a corrente elétrica que percorre o gerador, menor é a tensão que ele pode fornecer. Olha, tem até um gráfico no seu livro que mostra direitinho essa relação. E depois da teleaula, não esqueça de aprofundar os seus conhecimentos no seu livro de estudos. Maristela, por que as pilhas têm tamanhos tão diferentes se a diferença de potencial de todas elas é a mesma, 1,5 volts? É porque elas são projetadas para atender diferentes tipos de aparelhos, Rosinha. Olha só, existem aparelhos que exigem maior potência e outros que exigem uma potência menor. Mas potência do quê? Potência dos geradores. Não confunda potência com diferença de potencial, são coisas bem diferentes. Começa pela unidade. A diferença de potencial é dada em volts e a potência é dada em watts. O meu relógio de pulso usa uma pilha que tem diferença de potencial de 1,5 volts. Vamos imaginar que essa lanterna use apenas uma pilha. Essa pilha também tem uma diferença de potencial de 1,5 volts. Só que olha a diferença de tamanho entre as duas. Agora presta atenção. Esse relógio tem potência igual a 30 microwatts. Já a lâmpada da lanterna tem potência de 3 watts, 100 mil vezes maior. Pela relação entre a diferença de potencial, corrente e potência, a gente percebe que quanto maior a potência de um aparelho, maior a corrente que ele precisa para funcionar. A lanterna precisa de uma corrente 100 mil vezes maior que o relógio. Então, quanto maior a pilha, mais massa. Isso. E quanto mais massa, mais elétrons em movimento. Aí, maior a corrente elétrica. Exatamente. Agora sim. Agora sim, agora ficou claro.
Bom, mas tem outra coisa importante a respeito dos geradores, Rosinha. Você sabia que existem geradores mais eficientes do que outros? Ah, eu bem que desconfiava. Mas como é que a gente faz para saber a eficiência de um gerador? É fácil, basta calcular o rendimento do gerador. E como é que faz esse cálculo? Basta aplicar a definição de rendimento. Essa definição você vai encontrar no seu livro de estudos. Lá você vai encontrar também vários exemplos que vão te ajudar a entender direitinho o rendimento dos geradores. Bem, nós já aprendemos muito sobre geradores. Vimos o que é um gerador e qual a sua utilidade. E aprendemos a sua equação matemática. Agora vamos entender os companheiros inseparáveis dos geradores, os receptores. Você viu que os geradores transformam outras formas de energia em energia elétrica. Pois bem, os receptores fazem justamente o contrário, transformam energia elétrica em outras formas de energia. Este rádio, por exemplo, ele transforma a energia elétrica das pilhas em energia sonora. Essa é a principal diferença entre os geradores e os receptores. Enquanto um fornece energia às cargas elétricas, gerando uma corrente elétrica, o outro utiliza ou transforma a energia das cargas elétricas em uma outra forma de energia, que pode ser sonora, mecânica, luminosa, etc. Essa diferença, Rosinha, entre receptores e geradores é a diferença fundamental. Mas existem grandes semelhanças entre eles. Mas como é que pode, Maristela? Se eles fazem coisas opostas, como é que pode haver semelhança? É o seguinte, Rosinha, eles são opostos no que cada um faz, mas eles são semelhantes nas representações gráficas e matemáticas. Você lembra da definição da força eletromotriz? Pois essa é a definição da força contra-eletromotriz. E' é igual a tal sobre que. Mas é igualzinha a definição da força eletromotriz. A única diferença é que o E é E', o resto é igual. A definição é igual, Rosinha, porque as grandezas envolvidas são iguais. Mas repare que o agente que desempenha o trabalho muda. No gerador, era realizado um trabalho sobre as cargas elétricas. No receptor, são as cargas elétricas que realizam o trabalho sobre os aparelhos. Olha, as semelhanças entre os geradores e os receptores não param por aí. A representação gráfica dos dois também é parecida. Olha aí, essa é a representação gráfica de um receptor. Viu como é parecida com a do gerador que nós vimos no começo da teleaula? A única diferença está no sentido da corrente, que é ao contrário. Tem até a indicação de resistência interna. Então quer dizer que os receptores também têm resistência interna? Tem sim, Rosinha. E por todas essas semelhanças é que a equação do receptor acaba sendo bem parecida com a equação do gerador. Lembra da equação do gerador? V igual a E menos R vezes I. A do receptor é V igual a E' mais R' vezes I. Ou seja, num receptor, a diferença de potencial é igual ao trabalho que as cargas realizam sobre ele, dado pelo fator E', mais a queda de potencial devido à sua resistência interna, que é dada pelo fator R' vezes I. Parece que vão demorar pra tirar a gente daqui, viu? Eu vou ouvir o meu radinho, isso que eu vou fazer. Ô, Vicente, Fala. eu tava pensando aqui. Se tudo é tão parecido, geradores e receptores... Opa, pera um pouquinho. Eles são parecidos, mas eles fazem exatamente coisas opostas, né? O gerador transforma outras formas de energia em energia elétrica. E os receptores, eles transformam energia elétrica em outras formas de energia, que nem meu radinho aqui, né? Ah, sei. Mas se tudo é parecido, assim como com o gerador, a gente consegue calcular o rendimento dos receptores. Exatamente. A gente consegue calcular o rendimento, consegue calcular a potência total, a potência útil, a potência dissipada, exatamente como a gente faz com os geradores. Aliás, no seu livro de estudos, você vai descobrir que a fórmula que a gente usa para calcular o rendimento dos receptores é exatamente a mesma que a gente usa para os geradores. É isso aí. Tá na hora de uma boa revisão, né? Tá na hora de tirarem a gente daqui, né? Alô! E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é um gerador, aprendeu sua definição matemática e viu que ele transforma outras formas de energia em energia elétrica. Aprendeu que os receptores realizam justamente o contrário dos geradores. Eles transformam energia elétrica em outras formas de energia.
Você também aprendeu a equação do receptor. É isso aí. Na próxima tem mais. A gente vai estudar os circuitos elétricos, mas para isso não me esqueça, aprofunde seus conhecimentos no seu livro. Bons estudos e até lá.